Eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Começa agora mais um episódio do Dialogue Talks, que tem como objetivo levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação por meio de conversas com especialistas de mercado. Te convido a assistir os outros episódios dessa temporada. Deixamos os links na descrição deste vídeo. Não perde, hein? Nosso convidado de hoje é o CEO da Talences Executive, João Márcio Souza. Conversaremos sobre um tema que sempre foi importante, mas certamente ganhou relevância e espaço dentro das organizações: a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores. Em junho deste ano, a Talences Executive, em parceria com a Fundação Dom Cabral, divulgou um levantamento com mais de 500 profissionais de diversos setores, como serviços, indústrias, tecnologia, bens de consumo, entre outros. Foram revelados dados sobre a intensificação dos transtornos mentais nas pessoas e o quanto o ambiente de trabalho e a pandemia influenciaram nesse cenário. João, seja muito bem-vindo ao Dialogue Talks. É uma honra te receber. Eu que agradeço, Marcela. Muito prazer em te conhecer. Parabéns pela iniciativa, que eu não conhecia ainda, do Dialogue Talks. E bom dia, boa tarde ou boa noite aí a todas e todos que irão nos assistir, né? Depois nos links aí pelo mercado, tá? Prazer poder contribuir com a iniciativa, sem dúvida um tema da maior relevância, né? Que nós estamos todos vivendo. E só complementando um pouco da minha apresentação para todas e todos, né? Eu respondo pela Talences Executive, que é a empresa do grupo Talences focada, né, no alto escalão das organizações, então diretorias, vice-presidências, diretoria geral, presidência até o nível de conselho, né? Como consultor, inclusive, né, como headhunter, eu tenho uma atuação bastante voltada e focada na área da saúde também, né, além de consumo, né? Então, me sinto muito à vontade, por ser um tema muito natural no meu dia a dia, né? Inclusive recrutando muitas vezes para o canal hospitalar, grandes farmas, né? Então a gente acaba tendo muito acesso a esse tema, né? Então, prazer estar com vocês e fica à vontade para conduzir como você achar melhor. Belezinha. Então vamos lá. Primeira pergunta. 55% dos respondentes afirmaram que a pandemia contribuiu para prejudicar a saúde mental. Como você avalia um número tão significativo e o reflexo no ambiente de trabalho? Perfeito. Então, Marcela, a pesquisa ela contou com 573 respondentes, né? E aí, nível executivo e até acima, né, no alto escalão também. E de fato, 55% dos respondentes afirmaram exatamente isso que você comentou, né? Que a pandemia ela afetou de alguma forma a própria saúde mental das pessoas, né? E é interessante também notar que os impactos em relação a isso são bem assimétricos, né? Então, só trazendo um conteúdo adicional para a tua pergunta, em relação ao corte geracional que nós fizemos, né? O que chamou a atenção na pesquisa, inclusive, foi que as gerações Y e Z, ou seja, as gerações mais novas que estão entrando, né, vêm entrando e estão agora entrando no mercado de trabalho mais recentemente, elas se destacam muito, porque elas afirmam que, especialmente para elas, né, o impacto foi muito maior, né, se comparado às gerações X e Baby Boomers, né. Então, isso me chamou bastante a atenção na pesquisa, né, como é que os jovens têm sofrido bastante essa questão da pandemia. Agora, por outro lado, os dados me surpreenderam um pouco, pelo seguinte, Marcela, eu acho que a pandemia, né, claro que ela causou na humanidade, em geral, um impacto muito grande, né, até em saúde mental, mas os temas ligados à saúde mental, como ansiedade, burnout, depressão, né, e pânico, eles já vinham sendo debatidos, né, já vinham sendo discutidos e tratados, diagnosticados e tratados, né. O que a pandemia fez, na verdade, foi acelerar exponencialmente, né, todas essas patologias, né, por isso que a gente viu também nessa estatística um incremento muito substancial no número de casos, né, então esse foi o impacto direto aí da pandemia, que é sem dúvida um fenômeno de proporções bastante históricas, né. Então, essa é uma explicação para a tua pergunta aí do porquê desse aumento, né, e desse número tão elevado, né.
Eu acho que, além disso, né, e aí a tua pergunta está muito ligada à questão de ambiente de trabalho, né? Eu acho que também nós precisamos redefinir, né, Marcelo, o que se chama de ambiente de trabalho, né? Porque hoje a pandemia ela trouxe e acelerou o conceito aí do office anywhere, né? Você trabalha de qualquer lugar que você estiver. Obviamente hoje em dia é home office, né? Isso está acabando, né, com a aceleração aí da vacinação, mas ela trouxe um impacto muito grande porque eu chamo aqui dos rituais corporativos, né? A dinâmica de trabalho como nós conhecíamos até então, né? Então, acho que o que eu posso dizer essencialmente sobre os impactos no ambiente de trabalho da pandemia é que ela trouxe mudanças estruturais irreversíveis, né? Então, a partir de agora, o grande desafio das organizações vai ser exatamente a ressignificação, né, por parte das empresas em relação ao propósito, missão, visão, valores, né, como consequência, então, a revisão da sua cultura organizacional. Eu acho que esse é o grande impacto aí, quando a gente fala de ambiente de trabalho, como a gente sempre conheceu até aqui, né? Então, para fechar a minha fala e a primeira pergunta que você me fez, eu acho que o impacto maior que houve da pandemia em relação às companhias, né, especialmente voltado ao tema de recursos humanos, foi exatamente a cultura das organizações. O distanciamento, eu não gosto da palavra distanciamento social, né, eu acho que é distanciamento físico, efetivamente, das pessoas, promoveu um impacto em cultura dramático, né? As pessoas, elas precisam desse convívio, desse senso de pertencimento, ou seja, a cultura, ela é construída, né, numa convivência em escala e a prática desses valores também em escala no dia a dia, né? Então, eu acho que ambiente de trabalho, o impacto para mim é em cultura definitivamente, tá? Perfeito. Já quando olhamos para gênero, 19% das respondentes mulheres afirmaram que a pandemia não contribuiu de nenhuma forma para esse prejuízo à saúde mental. Mas quando olhamos para os homens, esse percentual sobe para 32%. Na sua visão, por que tanta disparidade? Olha, a tua pergunta é ótima e eu vou tentar dar a volta na sua pergunta para trazer um outro ângulo para essa resposta, Marcela, se você não se importar, trazer o lado da maior estatística, né? Na verdade, né, a pesquisa ela mostra que 81% das mulheres, né, das respondentes, afirmam que foram prejudicadas em sua saúde mental, né? Enquanto que 68% dos homens afirmam que a pandemia trouxe impacto para a sua saúde mental. Então, indo aqui por exclusão, né, essa amostra que você disse que não impactou tanto, sem dúvida existe, né, são pessoas que, enfim, como elas mesmas dizem, né, sofreram menos aí com a pandemia, mulheres ou homens, né. Mas se você observar a diferença de 13 pontos percentuais, né, entre mulheres e homens que afirmam que sofreram com a pandemia na sua saúde mental, você vê diretamente o que está muito alinhado com as pautas recentes na imprensa, né? Que as mulheres tiveram um impacto muito maior em relação a essa pandemia. E aí acho que a explicação para isso, depois eu comento com você aqui uma pesquisa que a CNN fez recentemente, né? A gente sabe que as mulheres elas exercem inúmeros outros papéis, né? Na atual construção social que nós vivemos, né? Então, além de sobrecarga de trabalho, do desemprego que aconteceu, né? Do aumento de atividades em casa, né? As mulheres ficaram também muito mais sujeitas, né? A agressões e violência doméstica. Então, tem uma série de ingredientes aqui nessa afirmação sobre saúde mental que as mulheres também sofreram, né? Elas têm, obviamente, um impacto até mais ampliado quando se fala do cuidar, né, da família de maneira mais ampliada, dos idosos mais vulneráveis, né? Então, realmente, a mulher, enfim, nós até como grupo, né, advogamos muito nesse sentido, nessa causa, né, do empoderamento feminino e da liderança das mulheres, né? Elas, infelizmente, foram muito mais impactadas, né, com a pandemia, tá? Então, isso é o que diz a pesquisa, né? A CNN tem uma pesquisa que eles soltaram recentemente, né, como professora da FEA, eu até vou ler para você aqui uma aspas, né, dessa professora, que é a Maria Dolores Montoya. Ela coloca o seguinte, que a pandemia da Covid-19 evidenciou as desigualdades de gênero, né? Então, se as mulheres já eram responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico, e pelo cuidado dos membros mais vulneráveis da família, como eu comentei, desde muito antes da chegada do vírus, né, essa carga ela se intensificou dramaticamente, né, em tempos de escolas fechadas e isolamento. Então, as aspas que ela traz é a seguinte:
Isso tem muito a ver com o tipo de atividade que é desenvolvida por mulheres, né? Então, quando ela fala do desemprego, por exemplo, que envolve mais interação pessoal na área de serviços, que foi justamente a mais afetada. Então, aí o desemprego das mulheres, né? Também tem a ver com o padrão familiar, em que as mulheres normalmente são mais responsáveis pelas crianças e membros mais vulneráveis da família. Então, com as crianças precisando de supervisão integral em casa, né, isso tem de ser feito por alguém, como ela comenta, e normalmente, socialmente, são majoritariamente mulheres, né? Então, você vê que realmente, mais uma vez, confirma-se aí o fato, na nossa pesquisa com quase 600 respondentes, que 81% das mulheres afirmam, né, estarem bem mais impactadas em sua saúde mental, né? É um número, de fato, bem alarmante, né? Mas até puxando dados alarmantes, a pesquisa mostrou um comparativo dos transtornos mentais apontados pelos respondentes entre 2019 e 2021. E como eu falei, os dados são alarmantes. A crise de ansiedade era apontada por 49% dos respondentes e hoje o índice subiu para 69%. Quando olhamos para o burnout, a porcentagem pulou de 35 para 44. Na sua visão, por quê? Bom, eu comentei anteriormente, né, que os dados me surpreendem pouco, né? Porque, na verdade, bom, além daquilo que já vinha sendo, né, a reconstrução, vamos falar aqui do Brasil, né, que vinha vindo aí já de uma recuperação econômica, né, de uma crise já muito séria, né, em 15, 16, troca de governo, ou seja, nós vínhamos ali numa lenta recuperação econômica, né, tentando ali zerar o índice de desemprego, reduzir, não zerar o índice de desemprego, que era bastante alto, né, 14 milhões de desempregados, né. Ou seja, já havia uma pressão muito grande na sociedade macroeconômica, né? E, obviamente, para as empresas do ponto de vista microeconômico. Então, a agenda, ela orbitava muito em torno de redução de custos não essenciais, né? O foco em caixa, principalmente, quer dizer, as empresas tendo que realmente sobreviver e perpetuar suas operações, né? Então, os CEOs, né, o alto escalão esteve muito focado nessa posição de defesa, né, das companhias, para que elas continuassem existindo. Isso vem vindo aí de 15, 16 para cá, né? Somando-se a isso o fato de que nós estamos num mundo aí totalmente global, né, uma revolução tecnológica da maior proporção, que impacta na velocidade das coisas, né, ou seja, a dinâmica de trabalho cada vez mais acelerada e as mudanças mais exponenciais, o mundo está atravessando, né, essa revolução 4.0, né, e isso tem impacto nas pessoas. Então, quando eu digo que eu não me assusto tanto com o aumento da estatística, está muito ligado a isso, quer dizer, a coisa só acelera, né, as mudanças são cada vez maiores e mais rápidas. A pandemia veio para consolidar essa transformação digital, por exemplo, de maneira exponencial, né. Então, os casos aparecem, né, a estatística sobe, mais pessoas são impactadas, né. E eu acho que é só o começo. Eu acho que se tem um lado bom dessa história, né, que há, então, a criação de uma consciência sobre o problema, né, então, cada vez maior, a aquisição de um conhecimento também muito maior sobre esses problemas em geral. Então, a ansiedade já existia, hoje a gente tem aí, né, um caso, vamos dizer, um número muito maior sobre isso, as pessoas estão mais conscientes de que isso existe, né, aí vem para um burnout, aí vem para um pânico, depressão, né, então, essas patologias e outras, né, elas estão muito mais evidentes, as pessoas têm consciência sobre elas aprenderam mais sobre essas patologias como um todo, né, e o diagnóstico está aparecendo cada vez mais, né, então já deixa de ser um tabu na sociedade e passa a virar pauta e passa a virar realmente a agenda das empresas, né. Então está sendo muito mais diagnosticado e tratado, né. Então, se tem um lado bom dessa história, é isso que eu estou comentando aqui. Agora, o que é preocupante é que a gente ainda vai ver, na minha opinião, o real impacto dessa pandemia, né, Marcela? Até para te dar um exemplo prático sobre isso, né, outro dia aqui, onde eu moro, aqui no meu prédio mesmo, entrando no elevador, eu, enfim, cruzei aqui com uma pessoa do condomínio, que é uma terapeuta de famílias, inclusive, né, e eu perguntei aí como é que estão as coisas, né, o que você tem visto aí em relação ao impacto desse momento que a gente está vivendo e tudo.
E ela me comentou, assim, muito diretamente, olha, você, assim, nós não sabemos da missa um terço, né, do que está acontecendo realmente, não só nas empresas, nas famílias, né, brigas em famílias, problemas com os filhos, entre casais, né, enfim, na sociedade em geral, fora as questões mais graves, aí, como a gente já falou, de violência doméstica, né, consumo de álcool e drogas. Então, tem uma proporção muito maior do problema que não somente aquela voltada ao mundo corporativo, né. E eu ainda acho que nós vamos ver muita estatística aí sendo divulgada, espero que menores em alguns casos, a outras vão subir, nós vamos acompanhar isso de perto, né. Então, eu acho que está havendo aqui uma grande mobilização em torno desse tema de saúde mental também, em função disso tudo que a gente está experimentando hoje, né. Eu concordo super com você. Eu gostei, achei interessante esse pensamento que, na verdade, faz muito sentido, que a gente ainda não tem plena noção dos efeitos dessa pandemia, porque, em tese, estamos nela ainda, né? Então, mais para frente, com a vacinação e com o relaxamento do distanciamento físico, né? E a volta a um tipo de normalidade, provavelmente não a normalidade que estávamos acostumados, mas algum tipo de normalidade. Eu concordo com você, eu também acho que aparecerão mais dados, mas também teremos uma noção realmente do qual será o novo cenário e como a gente vai se adaptar a ele. Não, sem dúvida. Se eu puder até comentar em cima da tua fala, que eu acho que é muito precisa, o mercado chama de próximo normal, né? Não o novo normal, né? E esse próximo normal, do ponto de vista da dinâmica das relações humanas, eu acho que ele é um híbrido, né? Tenho absoluta certeza que ele será um híbrido. Se vai ser 60-40, 70-30, a gente não sabe ainda, né? Mas eu apostaria num 70-30, né? E eu entendo que vai haver um período de ajuste, né? De equilíbrio ainda, e diagnóstico e ajuste, né? Que as empresas elas entendam onde é que estão as pessoas do ponto de vista mental, né? Como é que está a cultura da companhia também nesse sentido como consequência, né? E aí eu entendo que vários programas serão acelerados, né? Ações serão criadas, então vai haver uma mudança bastante grande na dinâmica das organizações em passar a considerar esse tema, né? Como tão relevante quanto, né, qualquer outra doença grave que um dia era muito mais fácil você justificar, né, enfim, a licença de um profissional, por exemplo, né? Mas, sem dúvida, eu acho que os consultórios aí de terapia, de psicanálise, né, psiquiatria estarão, já estão muito cheios, né, e virtualmente cheios, mas estarão cada vez mais. E tem aí também a oportunidade, né, de uma profissão que ganha um destaque muito grande, né, que é essa, enfim, a profissão mais voltada àquilo que é a origem da área de recursos humanos, que é a origem na psicologia, né, as várias linhas de tratamento, de terapia. Eu acho que esse tabu deixa de existir e vem para a mesa o que já vem sendo aí bastante falado e difundido, que é esse mindfulness, né, esse olhar para dentro mesmo das pessoas, para entenderem exatamente quais são os gatilhos desses problemas, né? Perfeito. E a próxima pergunta fala um pouquinho do que você já comentou, mas acho que é importante a gente retomar. Vamos Como lá. você vê a postura das empresas ao lidar com transtornos mentais dos colaboradores? Não, uma ótima pergunta, Marcela. Eu acho que a gente precisa segmentar essa tua pergunta da seguinte forma, né? Existem aquilo que eu chamo das grandes corporações globais, né, que olham as suas políticas de recursos humanos de maneira muito mais global e integrada e considera as diferenças culturais locais, né? Ou seja, um nível de maturidade na governança corporativa muito alto e um protagonismo na área de recursos humanos bastante vanguarda, né? E eu também segmentaria para aquelas companhias mais locais, né? Algumas muito maduras na sua governança, muito já com políticas muito bem definidas, né, de recursos humanos, mas outras não, né? Algumas ainda muito, eu diria, numa fase ainda de estruturação dessas coisas todas, né? Desses programas, de políticas, procedimentos, tecnologia embarcada, né? Então, eu diria que há uma disparidade muito grande quando você fala da agenda dessas companhias em relação a este tema, tá? O que eu posso dizer é que, essencialmente,
há ali um alerta, todas elas já receberam esse alerta. Olha, tem um tema aí que está sendo tratado, que é o tema da saúde mental, que está impactando, né? A pandemia mostrou isso, escancarou essa realidade, né? Então, eu entendo que aquelas empresas que já estavam num grau de maturidade maior, uma governança mais desenvolvida, elas foram muito mais ágeis, né, em saber não só lidar com o problema, mas também acolher o problema, né, que eu acho que esse é o principal ponto, porque até ontem, Marcela, quando você fala de um profissional, olha, o profissional tem câncer, o profissional tem aqui um problema, uma cardiopatia qualquer, ele tem um problema de saúde sério dessa natureza ou da outra, etc., a companhia estava automaticamente muito mais, eu diria, solidária diretamente ao problema e muito, muito rapidamente conseguia criar condições para o profissional se liberar e se tratar, ou seja, estar afastado, né? Mas se alguém chegasse com um problema mental, por exemplo, olha, eu estou aqui me sentindo sobrecarregado, eu não estou conseguindo aqui me concentrar, eu estou um pouco triste, eu não sei o que é, né? Eu estou numa crise de ansiedade, tive uma crise acho que é uma crise de pânico que eu tive outro dia, ou às vezes nem sabe o que está acontecendo, né? Vamos dizer, essa atitude desse profissional na direção do pedido de uma ajuda para essa área de recursos humanos, até ontem, né? E em muitos casos ainda é chamada de mimimi, né? No jargão aí mais popular, né? Então, eu acho que isso tende a cada vez mais acabar, né? Então, as organizações passam a não ver mais isso como um tabu, passam a dar a mesma importância a um problema mental como é um câncer, por exemplo, né? Então, o que eu sinto, respondendo aí a tua pergunta já mais diretamente, é que as organizações, em geral, sabem que este é um tema que está sendo debatido, algumas já estão à frente de outras em questão de levar muito a sério isso, e aí começar a criar programas, começar a realmente lançar mão de ações concretas nesse sentido, né? Então, eu acho que é positivo aí o meu feeling nesse sentido. Eu acho que as companhias rapidamente vão colocar isso na pauta, já estão colocando, né? E vão começar a lançar mão aí de ações mais estruturadas, né? Programas mais voltados ao tema de maneira mais estruturada. É assim que eu imagino que vai ser a tendência desse tema nas organizações, tá? Perfeito. E complementando essa pergunta, na verdade, afunilando, né? Na Uhum. sua opinião, qual o papel da liderança no cuidado da saúde mental e bem-estar dos colaboradores? Muito bem. Eu acho que é um papel vital, fundamental, né? Então, eu tenho uma frase que eu pratico muito na minha carreira profissional com os meus liderados, né, que são muitos, uma frase que eu aprendi um dia na minha carreira, né, de um grande coach que eu tive, é um treinamento que eu fiz até na Inglaterra, eu sempre repito esse caso, né, que diz o seguinte, né, líderes direcionam cultura e a cultura direciona todo o restante, né? Então, com toda certeza, se a liderança ela não se apropriar desse tema, né, e não der o exemplo, que o exemplo tem que vir de cima, né, o melhor conselho é o exemplo, né, isso não é percebido como valor, né, para os colaboradores em geral. Isso não é percebido como um valor corporativo, isso não é praticado. E se não é praticado coletivamente, você não forma uma cultura na direção daquele valor, né? Então, eu acho que a liderança tem um papel, como eu comentei, fundamental e vital nesse sentido, né, em agir conforme, né, o chamado walk the talk, né, agir de acordo com aquilo que é esperado em relação ao tema, né, e, consequentemente, você vai ter aí uma cultura organizacional cada vez mais madura neste sentido, né. E eu sinto que, até conversando com CEOs e conselheiros, né, enfim, presidentes de companhias em geral, investidores, né, eu sinto, assim, sinceramente, que não só é um tema de preocupação deles próprios, porque, não se engane, Marcela, a função de um CEO, né, o lugar de fala desse CEO, né, assim, é tão difícil, porque ele lida com tanta responsabilidade, uma pressão tão grande, né? Ele tem que cuidar dos interesses do acionista, ele tem que garantir o resultado econômico da companhia, perpetuar os negócios, ele tem que inovar, né? Ele tem que cuidar das pessoas, obviamente que são o principal ativo de qualquer companhia. Então, a carga e a pressão em cima dessas lideranças mais sêniores, ela é imensa, né? Então, em primeiro lugar, quem tem que se preservar, né, é o próprio diretor-geral, é o próprio CEO da companhia, né? E se cercar de pessoas que
se sensibilizem de que esse assunto ele é muito importante. Eu tenho inúmeros contatos e conhecidos aí no alto escalão, pessoas que sofreram burnout, que se afastaram por depressão, e aí tratamento medicamentoso, né? Alguns nunca voltaram para o mundo corporativo. Então é um assunto sério, né? E em primeiro lugar, não só o exemplo tem que vir de cima, como também, né, o alto escalão tem que se colocar neste papel de vulnerabilidade, né? E ao demonstrar essa vulnerabilidade, ele humaniza automaticamente a empresa como um todo. E todos se solidarizam com essa causa e cria-se, então, ali um movimento muito maior na direção do que é sério, que é saúde mental, né? Perfeito. A próxima pergunta também fala de responsabilidades, mas eu queria saber como o RH e a comunicação interna podem influenciar nesses dois temas, então na saúde mental e no bem-estar do colaborador. Perfeito. Então, bom, até pela natureza do meu negócio, né, das empresas que nós temos no Grupo Talences, o nosso principal público-alvo é a área de recursos humanos, né, e sempre foi aí há 20 anos, no meu caso, que estou nessa carreira mais voltada aí a recursos humanos. E é importante, antes de responder a tua pergunta, te comentar sobre a evolução, né, do papel do recurso, da área de recursos humanos, né. Essa é uma área que nasceu, enquanto ela não era ainda tão sofisticada, lá, né, na era industrial, né, uma área quase que um departamento pessoal, né, e ela foi ganhando, na verdade, cada vez mais importância ao longo do tempo, ela foi se sofisticando, se equipando, ganhando mais protagonismo. Então, eu diria que a área de recursos humanos hoje, de fato, né, e de direito, eu diria que ela já há muitos anos ela tem um papel aí de business partner, né, de parceiro estratégico do negócio fundamental. Ela já vem atuando dessa maneira fortemente. E isso é importante dizer porque a importância hoje que um CEO, né, um investidor, né, o alto escalão da organização, ele dá para recursos humanos, ela é muito grande, ela é muito maior do que foi um dia. Então, é uma área que tem a estratégia na mão, é uma área que tem dinheiro para fazer as coisas, em muitos casos, algumas não têm, mas fazem do limão a limonada, né? E é uma área que realmente tem voz ativa, e muito ativa, né? Cada vez mais, porque você tem dois fenômenos aqui, né? O fenômeno em si, né, do que eu chamo aqui da marca empregadora, ou seja, o RH tendo que trabalhar, de fato, né, a marca empregadora para que as pessoas se interessem, né, por aquele projeto profissional, aquela empresa, né? E, obviamente, o cuidar das pessoas, né? Então, essa é uma outra agenda aqui que eu chamo de DO, né, desenvolvimento organizacional, que é garantir efetivamente, né, o melhor mix ali de pessoas que farão aquela companhia prosperar, né? Então, é atração e retenção, né? E a retenção não é brincadeira, porque você coloca um outro elemento nessa análise chamado propósito. As empresas, elas hoje estão muito preocupadas com isso, porque as pessoas não ficam mais na companhia porque têm um emprego muitas vezes, elas querem ver ali algo mais naquela escolha profissional que elas fizeram, né? Então, eu tenho, até para te dar aqui conceitualmente, essa visão, que recursos humanos têm um papel determinante, né, em qualquer tema corporativo, especialmente aqueles envolvendo aí as pessoas, né? Então, quando eu contrato, por exemplo, um diretor ou um vice-presidente de recursos humanos, geralmente eu pergunto para esse presidente se a pessoa vai sentar ali na sala do lado, pelo menos, ou na mesa do lado, né? Porque é onde eu acho que tem que estar o RH das companhias, né? E aí, nesse sentido, Marcela, o RH, muitos RHs têm comunicação interna acoplados, né? Alguns não têm. Então, partindo do princípio que RH com comunicação existe ali na mesma área, eu acho que eles têm um papel, de novo, fundamental e determinante neste exercício de influência de múltiplos stakeholders, sobre qualquer tema, né? E isso requer, obviamente, né, conhecimento técnico, requer conhecimento específico, né? E aí eu digo até em relação ao negócio que ele está inserido, fatos e dados, ou seja, tem um analytics aqui como né, aquela questão de argumentação contra fatos não argumentos, né? Mas, acima de tudo, entra também um chamado soft skill, né? Ou seja, as habilidades até comportamentais e de influência desse executivo. Então, o RH que eu acho que consegue transformar e influenciar esses múltiplos stakeholders, ele tem uma capacidade de comunicação muito efetiva, de influência muito efetiva, de negociação, né, de mostrar, né, aquele chamado bigger picture, né, da situação. Eu acho que está muito ligado à questão comportamental, à soft skill, um RH de negócio, que consiga realmente mostrar com fatos e dados, né, e melhores práticas, né, como é que, então, o problema pode ser resolvido, né? E, obviamente, saber comunicar, né,
todas essas ideias e estratégias e ações que, no final do dia, vêm, né, partem dessa área de recursos humanos, tá? Então, mais uma vez, resumindo aqui a ópera, Marcelo, eu acho que tudo que está ligado ao capital humano das organizações, o RH, ele tem que estar, assim, 100% protagonizando, né? Perfeito. Falando de comunicação interna e RH, o Dialog é um super app que une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora voltando, como a digitalização pode ajudar as empresas quando tratamos de saúde mental e bem-estar? Muito bem. Bom, eu também comentei anteriormente que o fenômeno aí da pandemia não só promoveu uma aceleração exponencial de tudo, né, Marcela, de problemas sociais, econômicos, enfim, de várias naturezas mentais também, né, como também acelerou, né, a velocidade, né, da transformação digital, né. Já tem aquela brincadeira antiga de mercado, né, que todos dizem aí que o Chief Digital Officer das companhias foi o Covid, né, porque ele realmente acelerou dramaticamente toda a automação e digitalização das coisas, né, e então, quer dizer, isso obviamente propiciou o que eu comentei anteriormente, que é o conceito aí do chamado Office Anywhere, né, então, diante disso, a possibilidade, né, desse trabalho remoto existir, e quando você conecta isso com a dinâmica de trabalho de um alto executivo, por exemplo, ou de um executivo em geral, né, média, alta gerência, nível executivo mais sênior, você vê que a grande dificuldade que essas pessoas sempre enfrentaram foi exatamente conseguir equilibrar os papéis, né? Então, à medida que você se torna ali um alto executivo, né, um presidente de companhia, tempo é o que você não tem mais, né? Você não se pertence mais, a sua agenda passa a ser pública, né? E aí, como é que fica a questão familiar, filhos, né, a sua saúde, né, os outros papéis que você tem ali na comunidade, muitas vezes, enfim, na igreja. Você tem ali, de novo, vários papéis que você gostaria de equilibrar melhor, né? Então, essa questão da digitalização das coisas, além dela tirar da nossa mesa ali tarefas muito operacionais e braçais, por exemplo, assinatura de contratos em papel, que era uma coisa cansativa e demorava muito, fora que é antiecológica, né? Você começa a ter uma eficiência ou uma produtividade na utilização do seu tempo muito maior, né? Você não pega mais o trânsito, quebrou-se aqueles rituais, então você não tem que sair da tua casa, pegar aquele mega trânsito. São Paulo é uma cidade que o trânsito estava insano até antes da pandemia, então você não tem aquela hora e meia de trânsito, né? Fica ali respondendo e-mail no carro, enfim, já ali se estressando, né? Então, você tem uma economia de tempo brutal, você tem uma qualidade de vida maior, porque você se alimenta melhor, né? Você tem ali um deslocamento muito mais equilibrado, né, entre os trabalhos que você faz durante um dia, né? Aí você tem o teu filho perto, você consegue separar um tempo para fazer o teu exercício físico, né, cuidar de um assunto mais pessoal e etc. Então, toda essa sensação, essa percepção, né, de um melhor equilíbrio entre esses vários papéis propiciados, né, pela pandemia, com tudo que a gente está trabalhando muito hoje em dia, né, eu acho que isso, como consequência, gera uma sensação maior de bem-estar, né, e, como consequência, uma saúde mental mais equilibrada, né. Então, vejo como positivo. E, conectado com isso, quando a gente olha para a saúde como um todo, né, e eu falei até há pouco de terapia aqui, também tem um fenômeno que surgiu e está bem acelerado e cada vez mais acelerado da telemedicina, né? A própria medicina também se digitalizou e se automatizou, né? E isso possibilita quem tem a vontade, por exemplo, de fazer ali uma consulta que seja psicológica, né? Dá para fazer pelo vídeo, né? E pode ser um ótimo profissional que esteja ali em Belo Horizonte, ou que esteja no Rio de Janeiro, ou até fora do Brasil, né? Então, isso é uma realidade hoje, né? Eu mesmo tenho, eu gosto muito, né, de música, essas coisas. Eu faço aqui um instrumento que eu gosto de tocar, eu faço uma aula online e meu professor está em Belo Horizonte, né? Isso é um prazer para mim, né? Eu não preciso estar lá e estamos tendo uma aula tão boa quanto, com muito mais eficiência até no digital, na tela. Ele coloca lá na tela várias coisas, etc. Então, eu acho que eu acho que só temos a ganhar com a digitalização das coisas, com maior eficiência, liberação de tempo e mais qualidade de vida. Por outro lado, tudo é um equilíbrio, né? Eu acho também que as pessoas precisam revisitar
né, as suas estratégias vamos dizer, convívio presencial, porque senão a cultura morre, né? E uma empresa sem cultura forte tende também a ter problemas, né? Perfeito. João, eu queria muito te agradecer pela participação, por esse bate-papo incrível. Então, eu queria te perguntar, minha última pergunta é: gostaria de deixar algum contato ou consideração final? Não, acho que, bom, eu que agradeço mais uma vez, Marcela, aí pelo convite, foi um prazer poder contribuir com todos que vamos assistir aí sobre o tema de saúde mental, uma pitada sobre o tema, porque o tema é muito denso, ele é muito amplo, clínico, né, então eu também não sou um médico de formação, né, apesar de vir de uma família de médicos também, mas acho que como consideração final, ou dica final, eu daria para todas e todos que olhem muito para dentro, né, e se cuidem nesse sentido, não subestimem sentimentos, percepções, né? Comecem a dar nome para esses sentimentos aí, para, de repente, se estiver sentindo alguma coisa que não está legal, procurar ajuda. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né? E faço também um convite para todas e todos de entrarem no site www.c-talks.com.br, que é o site do C-Talks da Talented Executive, e na 7ª edição, que vocês vão ver lá o vídeo publicado, está justamente a live que nós fizemos com a Jane Tsutsui, que é a CEO do Fleury, o João Senise, que é o VP de Recursos Humanos do Carrefour, e também o Dr. Arthur Guerra, que é um médico super renomado, especialista em saúde mental, quer dizer, em álcool e drogas, né, principalmente do Sírio-Libanês, da USP, professor da USP, que eu acho que é do maior interesse de todos aí assistirem, né? 1h30 de bate-papo, eu fiz a moderação no dia, e tem muito conteúdo ali, muito rico sobre o tema de saúde mental. Então fica aí o convite para todas e todos acessarem esse nosso conteúdo também, tá bom? Tá tudo certo. Muito obrigada, João. Bem, eu fico por aqui. Você já sabe, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Converse conosco. Você pode nos encontrar no Facebook, LinkedIn e Instagram como dialogue.ci. Até a próxima. Tchau!